Brain Talks Podcast. Eu tenho a imensa honra de ter um cara aqui que eu gosto muito. Você sabe que eu gosto de você pra caramba, né, meu? Bom, a amizade de mais de 20 anos diz isso. Ou você gosta muito de mim ou você é muito tolerante. Não, eu gosto muito de você. Pessoal, tô aqui com o Luiz Paulo Vince Teixeira. Obrigado, viu, meu irmão? Muito bom sempre conversar com você. E uma honra pra mim a gente poder ter essa amizade longa, né, de muito tempo. A gente trabalhou junto na Novartis, na linha Neurociência, em 1900 e alguma coisa. Até 2002. Então a gente conheceu o cérebro sob a perspectiva da doença, tratamento. Sim. Depois os caminhos, né, do Luiz foram para um ramo de aprendizagem, que é o objetivo que ele está aqui hoje. Né? Um cara que já tem minha admiração e respeito há muito tempo e vai ter a de vocês, sem sombra de dúvida. Obrigado pela tua palestra no Brain Talks. O objetivo desse podcast, além de levar a neurociência ao alcance de todos, é proporcionar às pessoas que não tiveram no Brain Talks, mas queriam vir ou não puderam vir por data, por alguma outra razão, de que tenha acesso a esse conteúdo que é tão relevante e tão importante para o contexto econômico do mundo, né, do Brasil e etc. Muito obrigado por estar aqui com você, obrigado por estar aqui com vocês que estão nos assistindo. Hoje o mundo, né, está entre telas, né? Exato. Que a gente possa se encontrar presencialmente depois, até porque o mundo humano é tão bom quanto, até melhor. Exato. Mas meu nome é Luiz Paulo Teixeira, eu sou atualmente CEO do Sales Club. Para quem não conhece o Sales Club, vai ficar minha super recomendação para vocês conhecerem o trabalho deles. A gente vai falar disso também. Ao longo do tempo podemos falar, porque vendas salvam empresas. Exato. Em tempos ruins e venda alavanca negócios em tempos bons. Mas nós tivemos aqui no Brain Talks umas 50 pessoas, né, Flávio? Por volta disso. É um evento intimista e a gente quer 50 pessoas, mas de muita qualidade, né? E foi muito interessante porque neste evento foi a oportunidade de utilizar conhecimentos de vários contextos aplicados ou utilizando o conhecimento da capacidade cerebral, do impacto do cérebro em todas essas áreas. E o assunto que eu tive a oportunidade de tratar foi a aprendizagem. E porque a aprendizagem são mais de 20 anos depois da indústria farmacêutica, são mais de 20 anos em educação corporativa, andragogia, ensino de adultos, vinculado a negócios, né, na Fundação Getúlio Vargas e uma série de outras empresas. E a gente tentou trazer um paralelo, como é que o conhecimento em neurociência pode se aplicar positivamente, ou o que a neurociência nos diz sobre a aprendizagem no mundo de hoje. Foi brilhante. A tua palestra ela teve um avanço para as outras, né? Porque eu acho que ela fez ponte para as demais, mas tem um ponto muito importante, que a gente conversa muito sobre isso. O porquê que é tão difícil, na tua opinião e expertise, as pessoas sabem o que precisam melhorar, o que precisam aprender. Então, o conhecimento da gestão da régua de competências, gestão de desempenho, enfim, seja qual for o nome, dentro do ecossistema de vendas, e você falou muito bem, é o maior ativo de qualquer empresa. É a capacidade de venda dela. Por que é tão difícil manter... Bom, criar o aprendizado a gente sabe que é legal, a consciência dele, mas manter e dar continuidade a isso na tua expertise. Essa aí nós vamos ter que fragmentar em 25 pedaços. Mas vamos pelos primeiros. Vamos primeiro criar o contexto, para depois a gente desenvolver. Momento de excesso de informações. Perfeito. A gente brinca, né? É a infobesidade, né? Os estímulos são muitos. Eu falo que existe uma expressão que, dependendo de como as pessoas tratam, ela pode ser danosa ao humano, que é você tem que. Para tudo você ouve um amigo, porque você tem que gravar podcast, porque você tem que aparecer mais nas redes sociais, você tem que estudar, você tem que usar inteligência artificial. E no fim das contas, tudo isso vai lá atrás. Algumas palavras que já são expressas, a gente já conhece, né? Fear of missing out, o medo de perder espaço nas coisas. É como se a gente estivesse sendo conduzido em uma dança que vai exterminar o nosso tempo livre para poder criar. O nosso cérebro é um negócio incrível. O condicionamento é uma coisa boa, mas a criatividade, capacidade de processamento é uma coisa melhor ainda. Então, só voltando ao assunto,
vivemos um tempo de grandes estímulos e vivemos uma pressão da sociedade para você fazer muitas coisas. Então, nessa hora, por que é muito difícil? O primeiro aspecto é a curadoria. A gente fala cada vez mais do pensamento crítico, que é uma habilidade fundamental, e esse pensamento crítico cada vez mais está sendo usado porque a gente está sendo conduzido numa dança e a gente não está falando, será que isso mesmo para mim? Será que eu realmente preciso fazer isso? E quando a gente entra num você tem que ir, a espiral de conhecimento de informações são tão grandes que a gente não consegue administrar as outras coisas que a gente precisa fazer. E aí entra o colapso da questão da saúde mental, Sim. da saúde social. Então, vamos para o primeiro. O mundo está perdido? Não, gente. Estou só contando assim sobre os desafios. Né? Excesso de estímulo. Excesso de estímulo é uma das coisas. E a outra coisa importante foi a questão do pensamento crítico. Então, nesse primeiro aspecto, a gente tem que fazer curadoria. Qual que é o desafio disso tudo no cenário geral? A gente vive num ambiente complexo. Certo, perfeito. Flavinho, quando a gente fala de complexidade, parece que a gente está falando porque, nossa, é difícil. Mas não. Na sua opinião, qual é o maior exemplo de complexidade do mundo e fácil de entender? Natureza. Por quê? Porque são sistemas complexos, antifrágeis, porque ele tem que sobreviver diante do caos, né? Não, e aí correlaciona total, né? Pois é, então a gente sempre vai ter algum sistema, pode ser o empresarial, pode ser o familiar, pode ser o social, pode ser, sei lá, a cadeia produtiva. Ela sempre vai ser complexa, ela nunca vai ser retilínea, previsível, estruturada, para que a gente tenha domínio de todas as ações que acontecem. E aí se a gente não tiver nesse sistema complexo um certo domínio, ou um certo método, ou uma certa maneira de lidar com a absorção das coisas, não vamos dançar. Vamos só fazer uma pergunta, Flávio. Desculpa, eu estou até jogando, porque acho que os exemplos ajudam muito a gente. Sim. Eu considero você, Flávio, um cara de repertório muito amplo. Obrigado. Muitas das coisas que eu consigo, que eu quero conversar ou que eu abordo, você tem vários pontos de inflexão ou referências para a gente jogar. Não vou dizer que foi sempre assim, hein? Não, muito pelo contrário. A que você atribui ter tanto repertório de tantas coisas? E o que mudou lá dos 2000 para cá que fez você ampliar seu repertório? É uma boa pergunta. Primeiro é conhecer o objeto mais precioso que a gente tem, que é aquilo que eu sempre falo. Quando eu olho para todo mundo, a gente vê cérebro, né? Então, o que é um sistema altamente complexo, né? Então, acho que a primeira coisa é entender o cérebro. A segunda coisa é esforço, né? Ou seja, relevância e esforço. Aquilo que é relevante, que passa a ser relevante, fica mais fácil se tornar um esforço. Não que o esforço seja fácil, mas psicologicamente você cria uma obsessão boa. Então eu digo que estudar como o cérebro aprende e reorganizar o teu plano de autoestudo faz uma grande diferença na tua vida. Então você quer dizer que talvez você estudava mais naquela época, mas agora você estuda diferente. Exato. Com mais eficiência. Vamos dar um exemplo? Perfeito. Bom, livro. Perfeito. Você lia há 20 anos atrás? Não, eu lia muito pouco. Não com a frequência? Não com a frequência. E esse estímulo, esse processo, você foi fazendo o que ao longo do tempo? Você foi começando a ler de pouco em pouco. Isso. E rotina, disciplinas, frequência, sequência. Isso. E criar mecanismo de sair do objeto passivo para um objeto ativo. Vamos falar. Quando você começou a ler, quantas folhas você conseguia ler? 15, 20. Você já era bom nisso então, né? 15, 20 eu já dormia antes. E hoje, qual é a sua capacidade produtiva de, num fim de semana, sentar e ler? Assim? 50 a 100. Bom, então, se a gente pode dizer que existe um condicionamento cerebral. Perfeito. Mas para isso... Uma plasticidade perfeita. Mas você, como você foi condicionando, você escolheu uma coisa que você entendeu que funcionava. Exato. Então nós tivemos curadoria. Exato. E depois nós tivemos condicionamento. Exato. E aí tem mudança de padrão. E aí que tá o ponto. E aí na hora que tem a mudança de padrão, a coisa passa a ficar de uma maneira saudável, de uma maneira, assim, tem esforço. Mas é mais prazeroso. Mas é mais prazeroso. E outra coisa,
o esforço talvez seja temporal, Exato. não de martírio. Exato. Será que não serve para outras coisas? Será? É exatamente esse o ponto. Eu estou fazendo esse trabalho porque ele é muito parecido com a questão da musculação. Ou como qualquer objeto de que você tem que sair de A para B. Outra atividade, com a vantagem incrível que é a capacidade do cérebro. Exatamente. O cérebro, ele é muito mais forte ou muito mais capaz que um músculo mecânico. Perfeito. Ele tem uma multiplicidade de processamento muito maior. E de comando, né? E de comando. Então, só para a gente voltar, ter uma volta longa com exemplos talvez que deem significado para a gente, para dizer que hoje em dia o autoconhecimento é muito importante, de saber como é que você lida com as coisas. Eu tenho dificuldade de ler, ou então eu gosto mais de ouvir podcast. Com tudo isso, com essa... saber como você lida com as sensações, ou com a questão sensorial. Ter a consciência que tem muita coisa ao mesmo tempo e que você tem que fazer curadoria. E depois disso, que criar mecanismos de processo e repetição num ambiente caótico, num ambiente de complexidade, vai te aproximar daquilo que é bom. Porque você tem concentração, curadoria e execução. Perfeito. Eu acho que isso ajuda muito. E a gente sabe, Luiz, que exatamente nessa tua fala, o que é determinante é a interação com o ambiente. O ambiente passa a ser determinante. Sem dúvida. Na aquisição de conhecimento e na melhora de proficiência. Quando a gente vai para dentro de empresa, né? Eu sei que você tem uma equipe, Rafa, Thiago, um abraço para vocês. Né? O Seus Club faz isso. Ele qualifica uma empresa através de um processo de curadoria, de mapeamento, diagnóstico, de ações e que envolve toda essa aprendizagem nessa complexidade que é uma empresa, seja Perfeito. Pequena, seja grande. Os desafios são praticamente os mesmos, né? Se a gente rodar lá uma empresa, qual a tua expertise em cases que deram certo e o que foi fundamental para dar certo, ou aqueles que ainda estão no caminho de se acertar ou de se achar para dar certo e falar, gente, se eu não parar os meus líderes, se eu não fizer uma curadoria de vendas, que é a coisa mais importante do mundo, a gente já discutiu isso várias vezes, eu queria te ouvir um pouquinho o que tu puder falar com relação ao Seus Club e como que vocês orquestram essa aprendizagem na empresa para alavancar vendas, seja o que for, ou qualificar a gestão. Vamos lá, eu vou usar o exemplo de vendas, porque todo mundo na vida é um vendedor. Exato. A gente está sempre vendendo no mínimo uma ideia. Aplica para tudo. Serviço, produto e tudo. Perfeito. Ideia. Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, a gente falou agora há pouco de processo e mecanismo, tá? Antes que me matem, eu sou um vendedor, tá? Aliás, nós crescemos na carreira vendendo, né? A venda, ela teve sempre... encontrou bons vendedores, as empresas sempre encontraram bons vendedores na habilidade de comunicação. Que até hoje ainda é um dos maiores problemas em qualquer empresa. Mas, passado o tempo com a competição, a comunicação é fator crítico de sucesso, mas não é o único. Perfeito. E foi necessário entender que vendas é um processo. Perfeito. É um sistema que envolve pessoas, envolve metodologia, dados e informações. Eu não falei onde elas são processadas, mas tem dados e informações. E envolve gestão. Algumas vezes com tecnologia. Se a gente não fizer isso de uma maneira estruturada, previsível, ou de uma maneira onde você consiga enxergar micropontos de crescimento, o sucesso pode acontecer, mas vai ter dificuldade de ser sustentável. E aí o que a gente ajuda as empresas? Mas ela ajuda principalmente pela figura de seu principal, do seu gestor, do seu CEO. Porque no fim das contas, vamos pegar pequenas e médias empresas, vamos falar os SMB, Small Medium Business. Muitas vezes no Brasil, que é complexo, você anda a 50 km, tem um negócio novo, super bem sucedido, você tem às vezes um superpoder, pode ser regional, pode ser elemento, mas o proprietário que está a primeira, segunda, terceira geração fala assim, puxa vida, se eu tivesse mais uns 2 ou 3 de mim, isso aqui andava melhor. Ou pior. E fala, cara, se eu
perder esse vendedor, eu tô frito. Sim. Porque ele tem tudo, a empresa é o cara. Ou a terceiro ponto. Cara, é tão boa essa empresa, mas meu filho não vai assumir essa empresa, minha filha não vai assumir. Quem é que vai tocar essa empresa se eu não estiver aqui? Como é que o legado perpetua? Então nós ajudamos as empresas a acelerarem não só seus processos de venda para escalar em negócio, mas criamos processos que dão sustentabilidade à organização para que ela cresça de maneira previsível ou com a gestão do conhecimento. A liberdade do principal está na estruturação ou institucionalização da empresa. Se a gente colocar nisso uma aceleração de processos de vendas, onde a gente treina pessoas, onde tem processos, onde tem mecanismos, onde a repetição e a metodologia dá trilha para as empresas, você vai ficar bom, hein? Então, é a maneira que os seus clubes ajudam. Como? Treinamentos, mentorias em 3 camadas. Imersões de altíssimo nível, né? Eu participei de algumas, vocês são muito felizes. Meus sócios são muito bons. Eu sou o piorzinho da turma, né? Mas querendo ou não, a gente fala de growth, a gente fala de gestão de times, a gente fala de máquinas de vendas, a gente fala de várias áreas, marketing, gestão. Então, assim, a gente fala de várias coisas lá, mas sem fugir muito do tema que é a questão do cérebro voltado a isso. Imaginem um vendedor pré-vendedor. Num processo ele faz 100 contatos, 100 atividades. Quantas vendas saem a cada atividade? Ou quantas atividades são necessárias? Porque ele leva 95 nãos. Sem contar a gente que não atende. O fortalecimento mental dessa pessoa é importante. Tem que ser muito robusto. Outra coisa, a capacidade de encontrar quais são as vias mais fáceis que levam ao êxito da passagem também é importante. Então, essas capacitações são importantes para que a engrenagem continue girando embaixo de forma eficiente, e isso gerar vendas que geram sustentação à empresa, que gera continuidade, empregabilidade ou retornos de dividendos aos sócios. Então, a gente mexe em todas as engrenagens, desde a menor, que é aquela que está conversando num pré-venda, até o fechador de vendas, os enablers, que são os habilitadores de conhecimento e treinamento. E diz que treinamento tem que fazer sempre, né? Sim. Senão perde proficiência. Depois, gestão, e aí a gente começa a falar em perpetuidade de negócio. Porque crescer é bom, mas dá trabalho. Luiz, e uma dúvida, uma vez que agora a gente sabe que está mudando o jogo, né? Isso está, acho que talvez, se eu não me engano, depois de Brain Rot, que foi a palavra mais falada em 2024, né? Para quem não sabe, Brain Rot foi o macrotema do Brain Talks, que é cérebro apodrecendo, né? O apodrecimento do cérebro. Oriundo da tua fala inicial, que é o excesso de estímulo, excesso de tela, isso impacta a neocórtex e por aí vai, e em especial a parte frontal, que impacta pensamento crítico. Como que você vê, você é um cara que teve agora, você viaja para imersões em grandes eventos para estudar tendência, né? Sim. Então você vive estudando, vive imersões, eu te acompanho nessas imersões e fico querendo ir, mas não dá ainda. Mas um dia eu irei. E aí nessa... Você faz falta, estou esperando você vir comigo. E dentro dessas imersões, é inevitável a gente não falar da transformação digital da IA. Perfeito. Então ela está dando um salto quântico. Como você vê a aprendizagem dentro da empresa, considerando esse novo contexto da IA? Bom, vamos no rápido, que eu acho que todo mundo já está consciente. Exato. A primeira coisa importante para a gente pensar a IA vai emburrecer as pessoas? Não acho que a IA vai emburrecer. Você acha que a IA vai tirar emprego das pessoas? Não, eu acho que a IA vai mudar a maneira como a gente executa determinadas tarefas. Boa. IA é sobre produtividade. E ela vai trazer muitos novos empregos. Inclusive no próprio Sales Club, essa semana nós estamos com 4 vagas para IA. E elas são vagas diferentes, são novas. A descrição do trabalho é uma descrição diferente. Vamos para outro ponto. As escolas estão proibindo, algumas escolas proíbem o uso de tecnologia ou sistemas de inteligência artificial. A gente já sabe que existe uma que todo mundo gosta de usar, que é o ChatGPT. Mas a gente tem o Gemini, tem uma série de outros. O Copilot da Microsoft. Mas
será que isso é bom, eliminar elas de usar? Aí eu vou fazer uma correlação quando a gente fala das crianças, né, e das pessoas. Qual que é o medo da escola quando ela entra com a proibição? É o mesmo medo quando alguém faz um contrato de relação com outra. Se as cláusulas... Não estiverem muito claras. Não é isso. Se as cláusulas de receio, de proteção, forem muito mais numerosas do que o objeto de proposição, você não está criando uma relação, você está evitando sofrer. Perfeito. Então, se você... E isso é uma opinião do CPF, ok? A minha visão é que o grande lance é a medida, né? Entre antídoto e veneno, o que vale a quantidade, a dosagem, e além disso, é a perspectiva, tem que girar o cubo. É inevitável que a inteligência artificial, que é o nível de processamento mais rápido, vai ajudar na produtividade. E tirar das crianças o relacionamento com isso, nós vamos ter um problema, porque elas vão levar mais tempo para se alfabetizar com os prompts. Perfeito. Então acho que girar o cubo é como nós podemos usar elementos ou softwares ou sistemas de inteligência artificial para tornar as crianças mais curiosas e mais do que isso. Como fazer elas ganharem produtividade fazendo perguntas certas, utilizando prompts, sistemas, códigos que facilitem a vida delas para resolver problemas. Então, se você usar como um mecanismo de resolução de problemas, ele é habilidosíssimo. O que não pode ser é feito para enganar. Olha, me tira aqui um resumo isso vai sempre existir, não adianta ser bobo, né? Sim. Mas o negócio é fazer as crianças pensarem. Até porque, se a gente lembrar, muitas pessoas falam que o problema do brasileiro, das pessoas atuais, é a matemática, né? E na matemática é as contas. Eu acho que não. O problema é a interpretação de texto. Porque fazer conta, acho que todo mundo é capaz de fazer. O problema é interpretar o texto para enxergar o problema, destrinchar e transformar isso em solução. Então, para as crianças e para todo mundo, a IA ela vem para resolver produtividade, ela se torna altamente impactante porque o preço e a acessibilidade é mínimo. Hoje você paga um valor pífio ou até zero para ter acesso a um processamento muito rápido. Não tirará empregos, mas deverá trazer uma mudança como a gente lida com atividades no-brainers ou atividades que é preciso de respostas mais rápidas do que está disponível por aí. Aí depois entra a predição, mas aí é outro patamar. Outro patamar. É a mesma coisa, eu sempre falo que inteligência, quanto mais IA vem, mais IH vai ser necessária. IH me refiro à inteligência humana. Porque é exatamente isso, é qualidade de prompt, é entender que isso não é mudança do sentido de emprego, vou perder emprego, pelo contrário, é oportunidade. E eu acho que novos empregos, tem um relatório que diz que a gente vai perder, não sei, 90 e tantos milhões, mas vão surgir 178 milhões. Então a conta é mais favorável para quem tiver o letramento e manter, obviamente, aí a aprendizagem nesse contexto. E eu te falo, eu vejo que o adulto tem que voltar para a sala de aula. Esse letramento tem que acontecer não só com... Exatamente. Que é o que vocês fazem, né? Se a gente pegar a média de idade lá, o que eu vejo na imersão... São adultos que querem voltar para aprender. E cá entre nós, vamos lá. Isso nunca foi uma mudança. Lá atrás chamava educação continuada. A FGV, que eu tenho negócio com a Fundação há muitos anos, tem o GVPEC, que é PEC, Programa de Educação Continuada de 1970. Perfeito. Eu fiz alguns, eu fiz o de gestão de conhecimento do PEC. Então, é de 70, né? Não é uma novidade. Aí entrou nos anos 2000, lifelong learning, as expressões, né? O aprendizado eterno, né? Então, assim, isso é necessário. Mas sabe uma coisa que mudou, Flávio? E aí a gente aprendeu também. O ser humano, a gente percebe que o desejo de estudar não é tão óbvio. Normalmente o desejo de estudar, a recompensa do estudo é o conhecimento e os acessos. Perfeito. Pessoas que conseguem enxergar essa distribuição ou consequência tem mais prazer em estudar, mas a maioria anda cansado. Que chato, eu vou sentar lá. Então... Mas isso é para tudo, né? O estudo é um dos, né? Mas brasileiro ainda lê pouco. Né? Mas sabe o que mudou nisso, Flávio? Aí, mais uma expressãozinha. É o edutainment. A educação por meio de entretenimento. Vamos pensar. Tudo aquilo que a gente entra em um processo, um podcast como a gente está aqui, uma leitura,
um bate-papo, um benchmark, um encontro do Brain Talks, se a gente entra de um jeito e sai melhor pela absorção de informações, tratamento, para depois a gente fazer por fora, isso vira o repertório. Repertório é tão bom quanto o diploma. Não estou falando que diploma não é importante. Sim, mas sim. Então, o edutainment, que é a preocupação de trazer estímulos e ser muito mais divertido, faz com que estudar fique melhor. Um exemplo disso é que as pessoas da edição do Brain Talks, vários entraram em contato com a gente, e eles saíram muito desconfortáveis no sentido de perguntas, eles não saíram com respostas, eles saíram daqui com mais perguntas, o que é legal, porque é um pensamento crítico elaborado. Falou, puta, peraí, né? Todas as palestras tiveram o seu momento ali, uau, como assim, peraí. Eu acho que quando a gente fala de aprendizagem na complexidade, que foi a sua fala, que foi muito poética e filosófica, porque você conduziu muito bem alguns momentos e trouxeram reflexões importantes, você deixou claro que se a gente voltar às bases do conhecimento, a gente vai ter êxito no futuro. E a base é a base mesmo, é fazer o beabá básico bem feito, né? Cá entre nós, a gente caminha para momentos onde o H, que você falou que é o ser humano, volta a ser a parte mais importante do jogo. Quer dizer, sempre foi, né? Ela é a mais rara. Se a gente ir para conceito de economia, tudo aquilo que é mais raro é mais valioso. Isso aí. A gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para assim, nossa, mas tenho tanta saudade de sair com você, tomar alguma coisa, bater um papo. Aí a gente começa a sentir saudade das pessoas. Se a gente continuar com essa obsessão por produtividade, que nem o home office, a gente agora tem uma jornada que vai de 12, 14 horas, porque não tem freio, você não tem o estímulo mecânico da saída e da chegada. Exato. Se a gente não cuidar de todas essas coisas que são fatores fundamentais para o homem, a próxima tendência é a crise da relação social. Hoje nós estamos vivendo uma razoável crise de saúde mental, por causa desse estímulo intenso e sem critério muitas vezes, e o próximo passo é a crise da saúde social, porque as pessoas vão estar cada vez mais com tudo muito fácil, tudo muito conveniente, tudo eu consigo resolver de casa, e elas começam a ficar distantes. Perdeu o relacionamento. Perde o relacionamento. E a saudade, que é uma palavra extremamente brasileira do português, vai se tornar algo global. Eu espero não exportar isso para o mundo. Ô Luiz, para a gente ir para uma parte, para o bloco final aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Em toda a tua experiência fazendo curadoria para um monte de empresa, de vários tamanhos, né? Empresas que faturam 2 milhões, que faturam 50, que faturam 100, por aí vai. Quais as que você pode falar, não a empresa, o nome, mas o que elas fizeram, que você viu uma agilidade de dar certo, e aquelas que, putz, você apostava muito porque tinha um produto ou um serviço bom, porque tinham pessoas lá, mas não rolou. Porque deve ter casos de sucesso e de insucesso, e que a culpa não foi fundamentalmente da curadoria, porque tem um ida, tem que ter uma vinda, né? Então... Vamos para fatos importantes, né? E aí depois a gente dá exemplo de casos. Existem algumas coisas que se você não... A questão não é se é top-down ou bottom-up, né? Se você vai ser o dono da empresa ou se é a pessoa que vem de baixo. A questão cultural empresarial é uma questão fundamental para a absorção de qualquer metodologia de aprendizagem. Porque se ela for um projeto pontual, ela começa e termina enquanto tem um sponsor. Agora, se o principal, o board, entende como estratégia organizacional a manutenção do conhecimento, o desenvolvimento, você não precisa ser uma empresa de tecnologia para ter P&D. Perfeito. Mas sim. Se você tiver assim, puxa, eu preciso construir legado, não estou no fast buck, essa empresa para durar mais anos, também é importante. E por último, não menos importante sem criar ser cliente no centro, ser pessoas no centro, não dá para imaginar organizações sem pessoas. O humano é a parte mais importante. Então, se você não tem jeito com pessoas, tenha quem goste. Tenha quem saiba fazer. Então, disso tudo que eu aprendi é preciso... criar essa cultura. A cultura é importante, a habilitação do Power Sponsor, e é importante ter um olhar muito especial para a gente, para pessoas, para que a coisa aconteça. Se você me perguntar, Luiz, você tem visto transformações nas organizações que têm utilizado da educação para crescer?
eu vou te dizer que existem muitos empresários que estão se surpreendendo. Porque muitas vezes aí você tem organizações que elas são muito adeptas a processos como a questão fabril. Tá. Indústrias, ela trabalha muito com gestão de qualidade. Sim. Lean e Six Sigma. Né? Lean Six Sigma, você mede pela qualidade. E fica muito no número, com um turnover enorme aqui em volta. E chega um momento que ela produz e estoca pra cacete. Desculpa. Perdão. O olhar para sucesso da organização tem que ser um olhar holístico. Então, qual que é a grande vantagem desses aprendizados, desse envolvimento? É sair de uma visão extremamente especializada em determinado fator crítico de sucesso para olhar de maneira holística e criar indicadores transversais na organização. Tem que todo mundo ser gestor ou fazer uma carreira Y, não é sobre isso. É não ser só tão especialista. E sempre olhar como as pessoas destravam as engrenagens. Porque na década de 80, 90, começou a fomentar essa questão de que todo mundo tem que ser especialista em algo. Agora é exatamente o oposto, né? Acho que até tem 3 gerações, ó. Primeiro muito especialista, depois você tem a carreira em Y, todo mundo generalista. E agora o convívio entre elas é tão importante. Ó, duas visões. O convívio entre generalista e especialista é fundamental, e aí eu tenho um na vertical, que é o conflito entre gerações. Hoje, uma organização pode ter 4 gerações. Então a gente nem fala mais em processo sucessório, mas a gente fala em processo de convívio geracional. Então, eu acabei indo para o outro lado. Não, mas é verdade, faz parte do aprendizado da empresa, né? Então, e está complexo, porque são gerações que aprenderam a aprender de forma diferente. E aí que entra o ponto final que eu vou falar de sucesso ou insucesso. Nós, em geral, adoramos um método para pertencer ou para dizer isso agora é o creme de la creme. Quantas técnicas de vendas a gente teve na indústria, né? Agora, se a gente também não tiver o pensamento crítico e tiver a capacidade de desaprender para reconstruir, nós estamos fritos. É isso aí. Porque será que as metodologias que eu utilizava no ano passado servem para esse ano? Se eu não for capaz de aprender, eu vou ser um eixo muito duro para poder aprender coisas novas. Então, processos, capacidade de desaprender para aprender novamente é importante, processo crítico muito importante, power sponsor muito importante, olhar especial para pessoas muito importante. Muito bem. Ajudei? Não? Muito. O pessoal deve estar falando assim, eu acho que o pessoal sai com mais perguntas, Flávio, porque eu deixo o pessoal confuso, não é porque as coisas libertam novas dores, não. Muito bom. Cara, eu tenho um último ponto para a gente discutir. Como que você como um cara alto executivo, pai do Zé. O Zé é o cara, hein? É o meu amigo. Marido da Vanessa, enfim, um cara espetacular, familiar, empresa, um cara de muitos conhecidos, muitos amigos. Como que você gerencia o teu aprendizado? Flávio. Porque eu sei que uma das coisas eu sei que você vai responder que você faz e que eu admiro muito, que são você faz muito bem as imersões, né? Porque você entra de cabeça na imersão. Você não vai lá, Portugal, outras que eu vi, que eu não lembro. Vou para a China, vou para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Lembra é difícil gerenciar tudo isso. Muito. Né? Lembra que eu falei do autoconhecimento? Sim. Eu, lá atrás... falo, pô, você tem TDAH, lá atrás mesmo, gente. A gente trabalhou com Ritalina, né? Não, mas eu tinha com 9, 10 anos, tem TDAH. E isso, no momento, era considerado um desafio por enquadramento, né? E eu acho que tem bastante gente que tem esses desafios, mas eu aprendi e entendi que isso me dava uma visão diferente do mundo. E eu aprendi a criar mecanismos. Partindo do autoconhecimento, do que eu sou capaz de fazer, onde eu tenho mais dificuldade, e os mecanismos faziam com que eu tivesse uma condição de integração com a sociedade sem ter tanto diferencial, tanto preconceito, ou qualquer outra coisa assim. Partindo disso, na infância que foi criado, eu sou uma pessoa que trabalha muito. Ontem eu estava falando com o meu sócio, ele estava falando, putz, Luiz, mas nunca vi, você trabalha demais, porque você tem negócio 1, negócio 2, negócio 3, negócio 4, aí você consegue ainda arranjar tempo para fazer podcast. Como é que você consegue tudo isso? Sabendo que o meu tempo é escasso, eu começo a criar combos
de úteis. Por exemplo, eu sei que preciso sempre descansar um pouco viajando. E sei também que eu preciso conhecer outros universos para aumentar o meu repertório. Eu sou um tarado por aumentar repertório. Por coisas diferentes. Por coisas diferentes. Né? Você vai atrás de uma coisa para entender como que funciona aquilo. Então, por exemplo, todo janeiro eu vou para a NRF, que é a National Retail Federation Show, que é a maior feira de varejo do mundo. Porque lá, se eu não sou do varejo, porque o varejo é uma das indústrias que mais entende de comportamento humano, sobre jornada de consumo, e aí isso serve para todos os negócios. Exato. E eu ouço pessoas de vários segmentos. Eu vou para o Web Summit, que é a maior feira de inovação, de conhecimento de inovação do mundo. Lá eu conheço várias pessoas, várias áreas. Vamos à China para conhecer o mercado asiático. Eu continuo estudando. E assim, tudo isso sabendo como eu consigo absorver. Minha maneira de absorver, e aí é olhos Paulo, não estou dando dica para ninguém. Sim, é a forma como eu adoro conversar, eu tenho uma capacidade de memorização muito alta. Então eu gosto de palestra, eu gosto de imersão, uma coisa muito profunda, muito rápida, né? E quando eu vou colecionando todas essas coisas, a hora que eu encontro algo, falo, opa, aqui eu tenho algo que é relevante, impactante, Rice, né? É impactante, tem capacidade de mudar minha condição e ele é possível, né? Aí eu aprofundo, é como se a gente falasse o T-shaped skills, eu tenho uma base grande de repertório e quando alguma coisa é muito importante eu aprofundo, né? Alguns chamam até de, como é que habilidades em Paint, né? Então, essa é a primeira base da minha história, conversar muito com pessoas. E você gosta, né? Você gosta do meu papo, adoro. Né? Não, até um comentário engraçado. A coisa é tão... Eu gosto tanto que na minha lua de mel, quando eu casei com a Van queria conhecer a Europa e nós tivemos a oportunidade. Falei, meu amor, nós vamos passar 24 dias na Europa. Mas você é fantástico. Eu não contei para ela que 7 dias dos 24 eu estava fazendo um curso. No meio da nossa lua de mel, eu fiz um curso. Porque você conhece muita gente. E para fechar tudo isso, eu acho que tem que gostar muito de gente, ser muito curioso com as coisas. Ter vontade de ouvir outras pessoas ajuda muito. E você é um cara que eu gosto muito pela tua humildade, né? Você até colocou na apresentação do Brain Talks que você é um estagiário do universo. Estagiário do universo. Ele aprende todos os dias e serve todos os dias. Eu acho que isso é brilhante do ponto de vista de ser humano, né? Ou seja, ninguém gosta de gente arrogante ou de gente que se acha. A gente já tem um mecanismo cerebral de defesa e você é muito gentil em compartilhar esse conteúdo, em tratar o outro muito bem, independente de tudo, você sempre está muito gentil e eu acho que isso, por isso que a gente se aproximou tanto ao longo da vida, porque eu vejo isso como acho que uma das coisas mais valiosas que tem, né? Porque você é fácil. Mas é verdade, você é um cara é fácil, meu amigo. Brilhante. Gente, eu tô chegando ao final do Brain Talks Podcast com o Luiz Paulo Vince Teixeira. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente finalizar dos seus clubes e das imersões, porque eu já participei e é extremamente valioso e tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo. Fala um pouquinho das imersões. Rapidinho, importante. Se você todo mês tem, né? Todo mês, uma imersão são 3 dias lá no Sales Club. A gente fala de gestão de equipes de vendas, formação de máquinas de venda, as novas tecnologias de inteligência artificiais aplicadas às vendas, growth marketing e como é que a gente cresce, como é que a gente faz gestão quando a gente cresce muito rápido. Tudo isso é importante para... A gente tem foco em principais dirigentes acima, eu acho que cabe para todo mundo, mas esses são temas importantes para aqueles que querem destravar o crescimento da organização. Se você é um empresário ou empresária que sente que as coisas poderiam ser melhores, ou seu produto é bom, mas seu concorrente vende mais que você com um preço mais caro, alguma coisa está errada, vai lá. A gente pode te ajudar e principalmente para que não fique preso em você. Eu acho que a liberdade do empresário e empresária na gestão ajuda ele a ter liberdade de escolha. E é isso que a gente precisa para fazer melhor a nossa função de principal. E tem 2 coisas que eu vou destacar. A riqueza, ele tem um olhar para evento muito forte, né? Um olhar sistêmico de experience, de user experience.
E a riqueza nos detalhes é impressionante, desde a hora que você se inscreve, chega, participa e o pós. Então, assim, não vou dar spoiler, mas os amigos meus que foram, e eu quando fui na época, e os amigos meus que foram, todos saíram com a expectativa vamos abrir uma aspa aqui e dar crédito a quem precisa. A equipe de CX, Customer Experience e Customer Success do Sales Club é uma equipe incansável em encantar, e mais que isso, se a gente fala que o mundo tem muitos ruídos, e a gente falou de aprendizagem, a aprendizagem acontece quando o silêncio acontece. Então, se a gente tem uma ambiência que promove melhor aprendizagem, a gente consegue entregar uma possibilidade do participante ter mais êxito com aquilo que ele está executando. Muito bom de ter aqui, meu. Também é muito bom estar aqui com você, Flávio. A todos vocês, muito obrigado pela paciência de estar até aqui. Vocês que conseguiram chegar, e continuem com o Brain Talks e com esse podcast. E eu vou dizer, Flávio, eu sou fã do trabalho que você faz. Obrigado, Eden. O trabalho que vocês fazem é necessário. A gente não pode só pensar no nosso dia, mas tem que pensar na sociedade e tem que pensar que tudo isso começa em um comando chamado cérebro. Estudar mais sobre ele é ser melhor para a vida, é ser um craque na sociedade. Muito bom, obrigado. Brain Talks Podcast fica aqui. Até o próximo. Let's Brain. Valeu. Let's Brain.